Falar do passado é algo misterioso, porque será que nós só nos lembramos do passado e não nos lembramos do futuro? O que, aliás, dava muito jeito. Íamos ao futuro, víamos os números da lotaria e ficámos todos contentes. Mas não, a seta do tempo só tem o sentido do futuro, que é uma chatice, e sem possibilidade de regresso ao passado. Camões já tinha dado conta deste dilema e tem uma canção célebre em que diz: "Ah, se possível fosse que tornasse o tempo para trás com uma memória." Quer dizer que a memória volta para trás, mas o tempo continua sempre para a frente. Quanto muito abranda. Nós já tivemos aquela experiência da nossa equipe estar a ganhar 1-0 e o tempo nunca mais passa. Ou então, numa situação mais dramática, quando estamos da parte de fora da casa de banho e a casa de banho está ocupada, até aí é crítico mesmo. O Presidente está-se a rir, mas a ciência já provou isto. O tempo abranda. A teoria da relatividade fala que, se fosse possível viajarmos numa nave à velocidade da luz, e tendo passado 1 ano para nós, na Terra passariam 100 anos. Que, aliás, para as senhoras é extraordinário, porque ficariam sempre novas. De facto, a única possibilidade de inverter a seta do tempo é através da memória. A memória. E é isso, é para essa viagem supersónica, espero que seja supersónica ao passado de pernas e em busca do tempo perdido, que eu vou convidá-los nos próximos minutos. E já estamos na meados do século XX, aqui dentro desta sala. Esta sala era uma escola. E aqui atrás de mim havia um Cristo crucificado, tendo de um lado o Marechal Carmona e do outro lado o professor Salazar, pais indiscutíveis da pátria. Eram indiscutíveis porque não se podia discutir. Aqui era a secretária da senhora professora, uma senhora de alentado busto, 100 e muitos quilos, solteirona, meia idade, uns bíceps de fazer inveja ao Stallone, e essa senhora tinha um método pedagógico de fazer inveja hoje à crise do ensino. Esse método pedagógico tinha 2 vertentes. A primeira vertente era uma régua de 30 centímetros com 2 de espessura. A segunda vertente era uma cana da Índia, que estava aqui à mão de semear, que tinha 3 metros de comprimento. E toda em nós mais risco que o ferro. Eu sei que era mais risco que o ferro porque estive cá. Além deste método pedagógico, a senhora professora tinha um método sociológico de dividir a turma por escalões. Aqui na primeira fila eram os meninos bonitos, bom sangue, boa família, que todas as manhãs, quando a senhora professora assomava uma porta que havia ali, eles acorriam todos e diziam em cor: "Bom dia, senhora professora." É claro que, aproveitando este ruído de fundo, ali lá para trás, ouviam-se outras coisas menos edificantes. Portanto, a primeira fila, os meninos bonitos, ao meio, os assim, entre os quais eu me contava, e lá atrás, o pé descalço. O pé descalço, por sua vez, estava dividido em 4 escalões, de acordo com as alcunhas que a senhora professora ia dando. Portanto, tínhamos os cabeças de tufo, tínhamos os olhos de carne mal morto, os postas de carne com 2 olhos e os sonsinhas. Agora, vamos ver como tudo isto funciona. Bom, a senhora professora está aqui e vê que lá atrás há um dos pés descalços que está a olhar para trás. E diz assim: "Joaquim Luís, anda cá." O Joaquim Luís tem um método extraordinário de escapar a isto. Abre as goelas num registro a Caruso, à Maria Caldas, e põe o braço assim e vem andando paulatinamente até aqui à mesa. Quando chega aqui, sempre a chorar. E a turma está toda a rir. Está toda a rir à espera de gozar aquele período de sacrifício. Mas o Jicaninha grita e a professora diz: "Tira os canivetes." Os canivetes era o braço e o antebraço colocado sobre a cabeça. E ela tira os canivetes e o Jicaninha grita mais alto. Tira os canivetes e o Jicaninha ainda mais alto. Até que a professora, desta vez pelo menos, cansada deste jogo, disse: vai-te lá deitar, vai-te lá sentar.
Aí o Jaquininha comete um erro fatal. Cala a buzina. Cala a buzina e pior que isso, volta-se para a turma e faz assim. Bem feita. A gozar, não é? A gozar com eles por eles não terem gozado com ele. Só que se esquece que a vara tem 3 metros. E a professora que topa aquilo, lança a mão a este instrumento pedagógico, volteia na maior amplitude e apanha o Jaquininha com o último nó, que cai em terra, mas desta vez a chorar, mas a sério. Uma lição de história, já que estamos a comemorar o Foral, sobre Dom Manuel. Dom Manuel descobriu, no tempo de Dom Manuel, descobriu-se o Brasil, descobriu-se a Índia, o ouro, as especiarias, que nos fizeram construir a Torre de Belém, os Jerónimos. Quem sabe quem foi o cognome do Dom Manuel? Foi o vencedor? Não, o vencedor não. Foi o venturoso. O Dom Manuel foi assim uma espécie de burro da sorte, um burro da sorte a sério. Teve tudo. A conquista, o ouro, as especiarias, isto e aquilo. Então, como é que se chamou o Dom Manuel? Diz lá, foi o burro da sorte. É este burro da sorte que nos deu o Foral e que nós estamos a comemorar e que eu já irei falar mais à frente. Mas vamos dar uma volta aí para a terra. Vamos dar uma volta para a terra e encontramos ali um senhor, 80 anos, um ar solene, boina da basca, era da Ribeira de Santarém, nunca andou na escola e tinha aprendido a ler. Tem um amor pelos livros, uma coisa fascinante. Convida-nos para ir ver a biblioteca dele e mostra-nos as quadras do poeta Aleixo e cita-nos uma que nos perturba. Para raios nas igrejas é para mostrar aos ateus que os cristãos, por mais que o sejam, não têm confiança em Deus. Tu não vais à procissão para rezar à Virgem Mãe. Vais para aqueles que lá vão verem que tu vais também. Eu devo dizer que a minha dúvida metafísica, ainda hoje, diagnóstico, vem daqui. Vem daqui. Quando ele morreu, levaram-no numa ambulância. Ele tinha uma paixão pelo teatro, nunca quis ir deitado na ambulância. Eu não vou deitado, vou em pé. E morreu em pé na ambulância, lembrando aquela peça dramática, as árvores morrem de pé, e morreu. Quando ele morreu, pediram-me para pôr uns versos na campa dele, que eu não vou dizer aqui, e que estão lá em cima no cemitério. Foi para mim uma honra muito grande ter feito esses versos. Mas vamos à Taberna do Diabo, já aqui foi falado, vamos à Taberna do Diabo. O Diabo é o Jaquim Jorge Duarte. O José Miguel de Noras, pai do nosso José Raimundo de Noras, em coisas destas, diz sempre assim, o Mário Rui que é o braço direito do Diabo. Eles ficam todos assim a olhar, cuidado com o gajo. Jaquim Jorge Duarte, o Diabo, antifascista, com uma crença messiânica nos amanhãs que cantam sob a bandeira do comunismo. Nós hoje rimos todos que existe esta coisa da crença do comunismo. Não é? O comunismo provocou milhões de mortes, ditaduras, e nós hoje temos assim um bocado esta má consciência do comunismo e como é que podia haver pessoas há 50 anos a acreditar no comunismo. Mas não devemos esquecer que Marx, Darwin, Freud, Einstein são os pais da consciência europeia moderna ainda. Todos os anos vai à Espanha colocar flores na campa do general Humberto Delgado. Algumas vezes pede-me versos para lá colocar. Quando vem, é para amassar o pão caseiro do Diabo. O pão mais famoso ao oeste do Tejo. E ele tinha um slogan que era assim: quem comer o pão que o diabo amassou tem garantido a casa do diabo 10 anos de vida a mais. Devo dizer que nunca alguém que tenha morrido antes dos 10 anos voltasse para reclamar. Um dia, o rio começou a corroer poluído. O diabo protestou. Passou a vida a protestar. Morreu a protestar e o rio continuou poluído. Depois, quando ele ter morrido, foram lá embaixo e puseram uma estátua dele que diz assim, guardião do Alviela. Isto é para nos libertar a nós de sermos nós os guardiões do Alviela. A gente assim limpa as mãos como Pilatos, ele é que é o guardião, ele que fica lá a guardar aquilo e está tudo a andar. Mas o pior não foi isso. É que eles podiam lá até pôr uma estátua muito pior ainda. O pior não foi isso. O pior é que para porem lá a estátua, arranjar um moinho com 8 séculos de existência, que era do núcleo primitivo dos templários. Arrasar um moinho, pura e simplesmente. E eu estou convencido que se o diabo fosse vivo, era o primeiro a protestar contra este ato. Mas deixemos isso, vamos sentar aqui no café de Jaquim do Pato, estamos sentados,
E chega um senhor, mestre Guilherme Lopes, moleiro nesse moinho que foi arrasado, e disse: olá, tu andas na escola? Sim, senhora. Então, diz-me lá os afluentes da margem direita do Tejo. Tejo, agora assim de repente não estou a ver. Então aprende. Eres Jaravil de Pão Sul, Alcreza, Zeza, Alviela Maior e Trancão. A lenda do Alcado do Castelo de Faria. Também assim, agora assim de repente também não estou a ver. Então, olha, o alcaide está no castelo. O pai foi preso pelo inimigo. O inimigo leva o pai até ao castelo para convencer o filho. E diz-lhe assim: sabes tu, Gonçalo Nuno, quem é este castelo? Sei sim, meu pai. É del rei nosso senhor, o qual por vossa honra jurastes defender. Então, se sabes, cumpre o teu dever, alcaide do Castelo Faria, e maldito sejas tu para todo sempre, e ardas no inferno como Judas, se o inimigo entrar dentro deste castelo sem passar por cima do teu cadáver. Defende-te, alcaide. Eu ouvia isto e ficava todo a tremer, a pensar na noite terrível da história. E foi estas lições que me fizeram ganhar o amor para a história. Mas deixamos isto e vamos dar uma volta. Passamos para a taberna do saudoso Manuel Faustino, taberna e restaurante, pai do nosso ilustre Presidente da Junta, e vamos lá abaixo ver as primeiras fábricas de torneados aqui em Pernas, junto do Rio. A fábrica do Policarpo e do João Lourenço dos Santos, que utiliza a roda que tinha servido para moer farinha durante 2000 anos e agora a expõe a fazer rodar o torno. Mas vamos ao outro lado do Rio e vemos a fábrica de pás e varrumos de Carlos Tariaga Júnior, já aqui falado. Carlos Tariaga Júnior, logista em 1885, aliás era lá que estava o tal foral que o Luís Mato há bocado citou, era na loja dele, talvez o foral que está em Santarém. Mas Carlos Tariaga Júnior, que é 1808 o fundador do Sindicato Agrícola, 1911 fundador da Caixa de Crédito Agrícola, 1913 fundador da Empresa Elétrica de Pernas. Apareceu por aí um livrinho agora, que eu não li, disseram, que diz que não foi ele que fez a central, foi o filho dele. E que ele, curiosamente, é filho do filho e, portanto, é irmão dos netos. Quer dizer, uma confusão medonha que eu não acredito que aquilo esteja lá, não acredito. Mas se estiver é grave e talvez eu daqui para alguns tempos, se aquilo valer a pena, claro, vou falar disso. Mas vamos cá acima, agora aqui ao Reci, e vamos ver a fábrica do Manuel Violante, o Violante das Barbas, agnóstico, republicano e laico. É um herói de um dos meus livros, em que eu conto a aventura de ir a Fátima cortar a azinheira. Esse livro foi oferecido ao Presidente da República, Mário Soares, que, como sabem, é oriundo de Pernas, através da família. E faz este ano 90 anos, e é uma das pessoas ilustres de Pernas. Podemos dizer que é de Pernas. E que infelizmente ainda não foi homenageado. Mas enfim, santos da terra. Mas mestre Manuel Violante vai a Fátima cortar a azinheira pensando que os mitos se cortam como se cortam as árvores. Eu pensava que aquilo era assim. E então traz a azinheira para Pernas e começa a fazer peões. Bom, eu em homenagem à memória do Manuel Violante, devo dizer que ele não queria fazer peões. O que ele queria era plantar a azinheira aqui no meio do Reci e desviar o turismo de Fátima para aqui para fazer renascer a vila. Era isto que ele queria. Vamos ao século XIX. A seta está para baixo ainda, isto é rápido. 1855. Chega aqui um decreto que diz assim: a partir de hoje, Pernas e Alcanedo deixam de ser concelhos. Quem assina? Rodrigo da Fonseca Magalhães, um político habilíssimo, da primeira hora, já tinha feito uma reforma desta em 1835, e agora diz que estão extintos os concelhos. Chamava-se Rodrigo da Fonseca Magalhães, mas tem uma alcunha, chamavam a Raposa, tipo muito habilidoso. Eu acho que ele foi uma raposa. Agora, menos espertos foram os nossos antepassados, que não souberam desenvolver os concelhos, nem impedir o fim dos concelhos, que eram determinantes para a nossa vida coletiva aqui em Pernas. 1850, e vamos ver ali na Misericórdia a Madre Paula de Jesus. Foi freira aqui neste convento. Isto era um convento. Madre Paula de Jesus mostra-nos os estatutos aqui desta casa, estatutos das donas congregadas de Santana, e conta-nos como, quando aparecia aqui um homem, as freiras tinham que se esconder todas, porque não podiam ver o homem, não o homem ver as freiras, é claro. E agora imaginem o susto que a Madre Paula apanhou
no ano 1834, quando não chegam um, nem dois, nem três, quatro homens, mas 4.500 homens, aqui do lado direito do rio, barbudos, um ar fascinoroso, e do outro lado do rio, mais 4.500, todos também de barba, assim, uma coisa que apanham um susto de morte, aqui no convento. E porquê? Porque eles estavam aqui para fazer uma batalha. Era a segunda grande batalha, aqui no Ribatejo, das lutas liberais, aqui em Pernas. Lá em cima, ao pé da igreja, estava a artilharia de Dom Miguel. Aqui embaixo, tinha estas casas, estava a cavalaria e a infantaria. E depois há aqui uma coisa. O general Canavar, já aqui falado, faz esta coisa incrível. Para o outro lado do rio, ali no Saldanha, manda a brigada número 17, 1000 e tal praças, sem ninguém perceber porquê. Há um desgarramento com o rio ao meio. Claro que o Marechal Saldanha, muito hábil, viu logo que aquilo estava qualquer coisa de errado. Manda a cavalaria número 10 cortar a ponte, impede a união do exército de Dom Miguel, manda a infantaria cercá-los ali e mata 1000 e tal ali. Foi um dos combates mais tremendos da Guerra Civil Portuguesa, faz agora 180 anos. O Pino Leal, coitado, era capitão aqui. O Pino Leal é um escritor do Portugal Antigo e Moderno, assistiu à batalha. Ele diz que morreram afogados no rio. Não morreram nada afogados no rio. Eles morreram ali todos. No ano de 1834, como se isto não bastasse aqui para Pernas, porque isto foi terrível, porque estavam aqui a lutar para a posse dos moinhos que abasteciam Santarém de água. Era por causa disso que foi aqui a batalha, uma batalha terrível. A Guerra Civil vai acabar daqui a 3 meses em Almoster, terra da nossa, penso que é terra, não é? Da nossa ilustre deputada. E em 1834, o Mata Frades, nomes que também é assim um bocado... António Augusto Aguiar diz que está tudo, os conventos já eram, e este também. 1695, e vamos lá abaixo ao Mochão, também muito rapidamente, está lá um tipo louro, de olhos azuis, carão moreno, e está a fazer versos. Lá onde em fofa espuma se despenha o garro de alviela transparente, da alcantilada ruinosa penha. Era o Bocage. O Bocage estava aqui em Pernas porque tinha fugido do Pinamanique, que lhe queria chegar a Robofel, vem para Santarém, está em casa do Zé Salinas de Benevides, dá aqui um passeio e fica deslumbrado com o Alviela. 1659, lá abaixo, as forças do Marquês de Pombal estão a cercar a Quinta de São Silvestre. Já agora, puxando a brasa à minha sardinha, São Silvestre é o primeiro Papa da cristandade, Papa Silvestre. É o Papa que dá o nome a esta coisa da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Mais ninguém na Europa adotou, e Portugal tinha que adotar isto. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que ninguém sabe bem o que é isto, que feiras são estas. Mas é do Papa Silvestre. O Papa Silvestre, além disso, morre no dia 31 e deu origem às corridas de São Silvestre, também é uma coisa muito boa. Quinta de São Silvestre, e está cercada pelas tropas de Dom, está cercada para o Marquês de Pombal. E está cercada para quê? Para expulsar os jesuítas que lá estão, porque ele já estava farto de jesuítas. E dá aquilo a 2 italianos, Pedro Chiapa Pietra, também já mencionado, e o irmão dele, que fazem ali a Real Fábrica das Limas. Ora, as limas precisam de cabos, e os cabos têm que ser torneados, e aqui temos o princípio da indústria de torneado de Pernas. Vamos ao século XVII, é rápido. 1640, o ano da restauração. O padre Diogo Tristão está lá embaixo e deixa a Quinta de São Silvestre à sobrinha, Dona Ana da Silva, mas com a condição de fazer ali um colégio de jesuítas. Ora, isto, em 1750, um colégio de jesuítas é, de facto, algo de importantíssimo para Pernas. Os estatutos das donas congregadas que eu tenho aqui falam no famoso lugar de Pernas, no famoso. E vamos ver porque é que Pernas era um lugar famoso. E é famoso por causa disto. Ele dá o colégio aos jesuítas, permite que pessoas pobres, que nunca teriam acesso ao ensino, aprendam ali. Em 1910, quando a República é instalada, Portugal tinha 90% de iliteracia, 90% das pessoas não sabiam ler. Agora imaginemos o que era isto em 1640. Isto foi determinante para a vida de Pernas. E vemos lá 4 rapazinhos que andavam lá a estudar. Um era este, António dos Reis, que foi depois poeta, é uma das figuras maiores do século XVIII de Portugal. O grande livro dos portugueses
tem lá o nome dele, é conselheiro do rei Dom João V, uma obra vastíssima, são de nossos antepassados, dos mais ilustres, Padre António dos Reis, o irmão dele, Padre Luís Cardoso, que tentou fazer uma internet da época, o tal dicionário geográfico, com notícias de todo o país, grande parte está inédito na Torre do Tombo, é lá que os historiadores vão à cata e depois esquecem-se de mencionar o nome do Padre Luís Cardoso, porque pensam que aquilo está lá por acaso. E mais duas personagens. Uma, segundo parece, o familiar aqui do nosso ilustre escritor, Simão Frois de Lemos. Simão Frois de Lemos, não sei se o meu amigo sabe disso, cai dentro do tanque que lá havia, teve quase a morrer afogado e deixava de escrever a notícia histórica de Alcanete se tivesse morrido nessa altura. E outra personagem ainda também famosa, António Félix Mendes, é o autor de uma gramática latina, porque o Marquês de Pombal tinha um pó aos jesuítas que não se podia ver. E os jesuítas tinham um método, que era o método alvarista de ensino, do padre António Álvares, que já vinha desde o século XVI. E o Marquês disse, alto e para o baile. A partir daqui, não há gramática do padre Álvares, e a gramática vai ser de quem? Do António Félix Mendes cá de Pernas, gramática para todo o país, foi muito bom para ele, ficou riquíssimo. E o António Félix Mendes, perfeitamente ignorado aqui, é uma das principais personalidades culturais do século XVIII, com a gramática latina, a arte latina do António Félix Mendes. São estas 4 personalidades que estavam lá em 1670 e tal. Século XVI, 1594. Vamos ali acima e a gente vê uma quantidade de gente, mulheres, crianças, que vêm a cartar água da fonte do amigo para o pé da misericórdia, e os maridos estão lá a levantar a misericórdia. Foi 20 anos a cartar água e a levantar pedras para fazer o que lá está. Dom Filipe institui a misericórdia e Pernas passa a ter uma das primeiras misericórdias do país. 1550, que é um ano de charneira. Podemos ir lá abaixo ao pé do moinho e está lá um sujeito barba e ruivo, cabelo açafroado, cego de um olho, e que está a escrever também uns versos que são assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Tapuruana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimar. Toda a gente sabe quem era. Ele está aqui, Camões está aqui, porque está aqui Dom Francisco de Almeida, que é dono do moinho. Tudo o que vou dizer a partir de agora é científico, o que não acontece com a maioria das biografias de Camões. Dom Francisco de Almeida é dono do moinho, é o fidalgo que no banquete das trovas na Índia acompanha Camões nesse banquete, que aliás é um banquete bastante jocoso, que não vou contar aqui, e é a Dom Francisco de Almeida que Camões dirige a última carta e que diz: morro, mas morro com a pátria. Mas também vem aqui por causa do Dom Manuel de Portugal. Dom Manuel de Portugal, que é comendador de Pernas, é filho do Conde Vimioso, tem um cavaleirato aqui na igreja de Pernas, é comendador, constrói um convento aqui em Valfigueira, onde está enterrado o filho. Filho esse que é casado com uma dona da Ataíde, filha do Conde Castanheiro, que é irmã de uma Catarina da Ataíde, que é a mulher, ou dizem que é a mulher fatal de Camões, e talvez perceba porque é que Camões andava por aqui. E podíamos lá ver um tipo mais novo, Dom Gonçalo Coutinho, aqui de Vaqueiros. Dom Gonçalo Coutinho, que passado 20 anos vai ser o primeiro fidalgo a ir ao adro da igreja de Santana, pegar nos ossos de Camões, estavam lá anónimos. Camões era tão célebre que se esqueceram e puseram os ossos do maior poeta português de todos os tempos em uma vala comum. Dom Gonçalo Coutinho, aqui de Vaqueiros, vai lá, exuma os ossos e leva-os para dentro da igreja de Santana e escreve lá isto, terrível. Aqui jaz o príncipe dos poetas portugueses de todos os tempos. Viveu pobre e miseravelmente e assim morreu. É o mais pungente e o mais dramático a acusação à iliteracia deste país de todos os tempos. E finalmente, 1514, o ano do Foral. Já falámos aqui do ano do Foral. Ano do Foral, Foral novo. Foral novo que já não é o Foral, os forais, cartas de liberdade dos séculos XII e XIII. Associações de vizinhos, o que é?
É um foral que procura a centralização do poder, é um foral que temos que pagar, temos mais deveres que direitos, à ordem, aos fidalgos, a isto e aquilo. Eu costumo dar um exemplo, só para verem o que é um foral, o que era Portugal, o que era Pernes, nessa altura. Vamos imaginar um moio de trigo. Um moio de trigo são 60 alqueires. Para plantar 60 alqueires são precisos 2 hectares de terra. A maioria dos lavradores não tinham 2 hectares. Ora bem, 60 alqueires. 6 desses alqueires é para o dízimo da igreja. O dízimo é dessa minha parte de tudo. Nós hoje queixamos da Troika porque não conhecemos a história. 6 alqueires para a igreja. 6 alqueires para o senhorio direto, que é a ordem da Viz. 5 alqueires para o senhorio direto, porque às vezes alugavam ao outro que está acima, mais 5 alqueires. 5 alqueires ao subenfiteuta, mais 5 alqueires. 5 alqueires comia a passarada, o desgraçado ficava com 30 alqueires no fim disto tudo. E nós hoje queixamos da Troika. Isto foi assim em Portugal durante... Agora pergunto-me assim, mas se o foral foi isto, para que é que estamos aqui a comemorar uma coisa que não interessa a ninguém? É que tem outro reverso. Tem outro reverso. E o outro reverso é que é a Carta de Conselho, que institui o Conselho de Pernes e de Alcanedo, os tabeliais, os juízes ordinários, os juízes dos órfãos, etc. E para 20 populações aqui à volta irem tratar dos seus assuntos, têm que vir a Pernes. E ao virem a Pernes, é o comércio, é a indústria, é isto tudo. E foi tudo isto que acabou quando acabou o Conselho. E é por isso que nós estamos a comemorar o foral e a aprender com os erros cometidos. Mas já agora a 7 ainda está para baixo, tem que ter um bocadinho de paciência. Século XV, a Condessa Dona Beatriz da Silva vem aqui a Pernes com o marido. A Dona tem uns moinhos que lhe foram dados por rei Dom Afonso V e ela vem ver os moinhos. A Dona Condessa Beatriz da Silva é casada com Dom Lopo de Almeida. Dom Lopo de Almeida, se forem a Abrantes, vão ao Jardim de Abrantes e vêem lá um senhor todo empartigado com um bastão, com uma cara de ovo estrelado, e é o Dom Lopo de Almeida. Dom Lopo de Almeida, que é uma figura curiosíssima da história de Portugal, ele é embaixador do rei Dom Afonso V, vai acompanhar as núpcias da rainha Dona Leonor, casada com Frederico III de Itália, e as cartas dele, ele vai descrevendo aquilo passo a passo, ao ponto de descrever o que é que se passa no quarto de núpcias, que é fabuloso. No século XIII, Dom João I, 10 anos depois da Batalha de Altos Barrota, vem aqui a Pernes, tira os moinhos de Pernes ao João Fernandes de Pacheco e dá-os ao Martim Afonso de Mel, que não sei se ainda é alguma coisa ao nosso engenheiro, Martim Afonso de Mel, que é filho do Vasco de Mel, na crónica de Fernão Lopes, Vasco de Mel, não é? Que queria ser melhor que aquela gente toda, diz, eu é que sou o primeiro a matar o rei de Castela. É claro que quem morreu foi ele. Morreu, e o Dom João I, talvez para de certa forma, agraciar essa valentia, dá os moinhos de Pernes ao filho Martim Afonso de Mel. Século XIV, Dom Sancho, que é sobrinho do Dom Pedro Afonso, irmão de Dom Afonso Henriques, é um filho bastardo, que esteve ali perto de Alcanedo, na serra, onde está se um dia forem, não sei se conhecem, o Arrimau, é aqui perto, tem uma lagoa fabulosa, e no cimo da Serra da Mendiga está o Arco da Memória, que é dos sítios mais mágicos, mais telúricos da história de Portugal. Foi lá que o Afonso Henriques fez o voto, que se conquistasse Santarém, dava todas aquelas terras ao convento de Alcobaça. Temos lá o convento de Alcobaça por causa deste voto. É um sítio, de facto, telúrico e mágico. Aconselho-os vivamente a irem lá ao Arrimau, ver a lagoa e subirem à serra e desfrutarem daquela emoção que é estar perto do Arco da Memória. Dom Sancho dá exatamente à Ordem da Viz, na minha opinião, a jurisdição territorial disto, porque o Pedro Afonso é ele que funda a Ordem da Viz, em Évora, que depois passou para a Viz e daí passou a chamar-se a Viz. Finalmente, século XII, 5 dias e 5 noites fantásticas. A conquista de Santarém. A tropa do Afonso Henriques está em Coimbra. Gente que são templários, gente que é gente de Coimbra. No primeiro acampamento em Alfafar, o segundo acampamento em Soura, o terceiro acampamento em Arrimau, perto de Alcanedo, onde Afonso Henriques possivelmente pensou logo em fazer ali um castelo, e na madrugada de 14 de março de 1147 está em Pernes. Está em Pernes e aqui
faz o discurso de exortação à batalha, manda construir as escadas para conquistar Santarém e, à noite, quando partem para conquistar Santarém, passa um meteorito no céu e o rei, que era extraordinariamente hábil, aproveita aquilo como um sinal do céu e diz aos soldados: Santarém vai cair, o céu o anuncia. E eles foram todos empolgados, contando com o apoio do São Miguel e daquela gente toda, e conquistaram Santarém aos mouros. Depois de conquistada, Afonso Henriques diz ao Godinho Paz: ouve lá, foste um gajo porré, pá, ajudaste a conquistar isto e eu vou-te dar o eclesiástico de Santarém, estás a ver? Hein? O eclesiástico de Santarém, ficas aqui com umas propriedades bestiais. Só que o bispo Gilberto de Lisboa tinha sangue inglês e era marreta. Manda dizer ao Papa que não, senhor, que ele não podia dar aquilo aos templários. Não podia dar aquilo aos templários porque aquilo era da Diocese de Lisboa. Aquilo demorou 10 anos. 10 anos para trás, para cá, até que o rei, que fervia em pouca água, manda chamar outra vez o Godinho Paz e diz: opá, tens de ter paciência. Eu, para não espetar 2 murros no bispo, como já espetei no bispo de Beja, tens que sair daqui, vais para Tomar, eu dou-te o Castelo de Ceras, pá, dou-te 8 moinhos na Ribeira de Pernes, pá, imagina, hein? Aquilo vais ficar ali com uma renda bestial, podes fazer ali uma comenda, e ele fez a comenda de Casébel, que vai lá de cima da Quinta da Torre, até ali abaixo ao Moinho, depois vai até ao Pombalinho e fecha lá em cima em Torres Novas. Era a comenda dos Templários, uma das mais rendosas comendas de sempre. E outra coisa, Santarém deixou de ter o património mundial que é o Convento de Cristo, que isto aqui ainda foi o pior aqui para o nosso Presidente, porque pedimos lá ter o Convento de Cristo agora, lá no chão da feira, e não temos, está em Tomar, e Tomar vai, já agora, passa a publicidade, vai ter este mês comemorações dos Templários lá. Finalmente, século XI, o nome de Pernes. Porquê é que isto é Pernes? É Pernes porque o Afonso VI tinha acabado de dar o foral de 1095 a Santarém e o Conde Raimundo andava por aqui a combater os mouros, conquistou isto aqui e havia soldados dele que tinham vindo de França, da Provença. E na Provença existe uma terra que é Pernes de Le Fontaine, que tem umas quedas de água, que tem rios, E os soldados disseram aos mouros: não, a partir de agora isto aqui, Pernes. E na crónica vem: ambulá vimos usque ebra asin sumitate Pernes. E foi assim o nome de Pernes. Agora, só para terminar, a seta novamente para o presente, e eu poderei perguntar: porquê comemorar o passado? Porquê comemorar o passado? Eu penso que se comemora o passado porque o passado nos dá espessura, nos diz de que terra é que somos, nos situa no tempo, no cosmos. Nós comemos o pão, não é? Comemos pão todos os dias, e nos esquecemos que o pão foi inventado há 2000 anos, transformando o trigo em farinha, e os nossos antepassados legaram-nos o segredo de transformar a farinha em pão. Quer dizer, o pão e tudo o resto, os telemóveis e por aí fora, que são mais modernos. Ora bem, nós temos uma dívida que é um imperativo ético para com o passado. Quanto mais não fosse, tínhamos essa dívida. E é por isso que interessa comemorar o passado, não só por isso, mas que é o conhecimento do passado que nos dá a possibilidade de construir o futuro. Newton, por exemplo, que foi o maior gênio da humanidade e que dizia dele, humildemente, que era um pigmeu aos ombros de gigantes. É impossível construir o futuro sem conhecer o passado. O foral, já vimos, comemorar o foral para quê? Pela mesma razão. É uma questão cultural, mas também é uma questão de aprender com os erros. 150 anos depois, já o disse, Pernes e Alcanedo estão novamente juntos. Agora, pelo agrupamento de escolas da doutora Helena Vieira, a quem eu rendo a minha homenagem. As relações humanas estão muito mais humanizadas, a competência é maior, coisa de que não existia aqui em Pernes antes dela. O que aqui havia era tráfico de influências e outras coisas. E importa agora ensinar às nossas crianças, integrar as nossas crianças no meio e dizer que terra é esta, que terra é Alcanedo, mostrar-lhes que elas pertencem a um passado, que têm uma história e que essa história e esse passado lhes pode ajudar a construir um futuro e a fazer sínteses maravilhosas para esse futuro. É para isto que interessa e há de interessar, estou seguro disso,
o agrupamento de escolas de Pernes e de Alcanedo. Pernes e Alcanedo hoje estão integradas no Conselho de Santarém. Penso que o Sr. Presidente da Câmara não tem receio que haja aqui movimentos novamente de reposição dos conselhos. Não vai acontecer, é pacífico, é pacífico. É pacífico, mas é justo também que o Luís Emílio e a nossa ilustre Presidente da Câmara de Alcanedo batam à porta da Câmara, que por sua vez está endividado e tem que bater à porta do Governo. E o Governo está endividado, tem que bater à porta da Troika. Isto é o fato português. Isto tem 8 séculos. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Mas já agora eu lembrava o John Kennedy. Não perguntem à América, não perguntem o que é que a América pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer para a América. Mas já agora que ninguém nos ouve, o Sr. Presidente da Câmara, ilustre Dr. Ricardo Gonçalves, desta vez não me enganei, não se esqueça que foi com as escadas conquistadas, feitas em Pernes e com passagem para o Alcanedo, que Santarém foi conquistado aos mouros. Muito obrigado.